Olá, boa tarde, mais uma vez aqui no canal CT Segurança, começando agora com mais um Security Talks com os nossos amigos da Avantia. Bom, pessoal, para começar, as regrinhas de ouro, né? Não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve. Aproveita também para ativar as notificações para você ter sempre na mão aí, toda vez que a gente entrar com um conteúdo novo. E aproveita também, já clica lá no gostei. Afinal, o pessoal da Avantia tem caprichado sempre aqui para trazer esses bate-papos legais. Já clica no gostei para ajudar a compartilhar esse conteúdo com muito mais gente. Estamos hoje aqui com nossos amigos Tec Sodré e o Claudinei Costa. Boa tarde, como vão vocês? Olá, turma, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para você, Silvano. Boa tarde, Claudinei. Seja bem-vindo, Jefferson. Hoje teremos acho que um bom bate-papo sobre os desafios que uma grande empresa passa a utilizar tecnologia, principalmente agora no período mais recente dessa pandemia e do futuro. Vai ser muito legal. Obrigado mais uma vez ao Silvano por estarmos juntos. Obrigado, Teco, Silvano. É um prazer estar aqui. E com o nosso convidado especial, né, o Jefferson Barbosa, ele que é o gestor de segurança da Azul Linhas Aéreas. A palavra é sua, Jefferson. Sei que é o nosso convidado especial de hoje. Fala, Claudinei. Obrigado. Sodré. Silvano, eu falei com ele um pouco antes aqui, que eu já estava acompanhando ele desde manhã. Falou, você conhece o Silvano? Eu falei, conheço, eu tomei café com ele hoje cedo. Pessoal, Jefferson obrigado. 300, né, Jefferson? Sou. Você chegou e falou para mim, Jefferson, vamos marcar um café para eu te entregar. E aí eu esperei chegar a pandemia e a gente não marcou. Mas assim que der, eu vou aí para a gente para eu conhecer o CT e poder pegar a minha insígnia. Perfeito. Legal, cara. Primeiro, obrigado. Sou fã desse programa. Acho que tem muito nome, né? Desde que dos eventos presenciais e agora também online. Acho bem interessante. Então, como o Claudinei falou, eu sou gerente de segurança das Azul Linhas Aéreas. Sou formado em segurança empresarial, estou me especializando na área de segurança de informação. Acho que agora com a pandemia a gente busca outras especializações e aí vi que a área da segurança da informação agrega muito no trabalho que eu já venho desenvolvendo e estou aqui para a gente bater esse papo. Legal, Jefferson. Mais uma vez é um prazer aí falar com você. A gente já se conhece aí do mercado de segurança, né? E agora como parceiros, né? E eu queria iniciar esse nosso bate-papo aqui, o Jefferson. A gente tem muita curiosidade aí na gestão da aviação, né? Na gestão de segurança da aviação e agora com essa pandemia, né? Eu queria saber de você aí o que foi feito, quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, referente a essa pandemia, tendo em vista aí que teve uma queda bem significativa nos voos, né? Então queria começar com isso daí. Legal. É interessante porque eu vejo, né, vários amigos perguntando sobre a segurança da aviação. Às vezes, para mim, é tão claro por estar, né, algum tempo nessa área, e quando o pessoal me chama para falar sobre segurança da aviação, eu nem sei, às vezes, o que falar, né? Para mim é óbvio, às vezes, é estranho pensar em algo diferente. Mas uma coisa que é interessante, né, para ilustrar, antes de chegar no ponto do que foi tomado como ação, é que a segurança da aviação é algo muito bem regulamentado, né? A maioria dos gestores de segurança sabe disso. Existe, né, uma instituição internacional, que é a ICAO, que trata que foi criada para regulamentar a aviação, né? Foi gerado, né, ainda em 1944, alguns anexos que tratam sobre vários temas da aviação, e um desses temas é segurança.
Então, não é algo recente, né? É algo que vem há muito tempo seguindo e cuidando falando e cuidando da segurança. E dentro das normas, vem vários requisitos obrigatórios que tem que ser cumprido, né? Como as medidas de segurança que tem que ser tomada, a obrigação de ter um programa de qualidade, de ter um programa de instrução, de ter um plano de contingência. E aí, quando você chega numa área que você tem que executar tantas atividades de segurança, chega num momento igual da pandemia que você tem que pegar, parar, olhar e falar o que eu consigo fazer a partir de agora, né? Aonde a segurança, a aviação mundial passa por uma crise, os especialistas falam de uma redução de 50% da aviação mundial. E aí, o que você consegue fazer com os recursos que você tem? Algumas ações, né, que as empresas tomou, e aí eu vou falar, né, um pouco da Azul, que foi o que as demais também adotaram. Teve um programa de licença para os funcionários, agora tem a medida provisória, né, que regulamentou, assim como as outras áreas, como que pode ser tirado essas suspensões ou redução de carga de trabalho. E aí você tem uma distribuição de pessoas enorme nos aeroportos, a maioria aderiu a algum plano, e você começa a ficar preocupado com os recursos que você tem na mão para poder executar essa atividade. Então, você não está correndo mais atrás. Antes você corre atrás para cumprir a segurança, agora você está querendo adequar a realidade, né, com o que você tem em mãos. Então, acho que um grande desafio é tudo aquilo que sempre foi obrigatório, como que eu vou realizar a partir de agora? A ANAC, ela veio ajudando, né, bastante, ela regulamenta a aviação no Brasil, e ela vem com algumas orientações para ajudar a indústria da aviação, e algumas orientações que a ANAC passou para dar esse auxílio foi as inspeções são realizadas, né? A gente tem um processo de auditoria e inspeção. Essa inspeção, esses processos de auditoria foi prorrogado as datas, né, para você entregar. Existem reuniões extraordinárias que são realizadas, né, essas reuniões ordinárias, que é a CSA, que é realizado, e é o que tem que ser realizado no primeiro semestre. Eles também isentou essa realização pela parte de aeroportos, e aí ser só ser realizado no segundo semestre, por exemplo. A área da segurança, ela tem um curso que regulamenta, né, a aviação. Até comentei para vocês outro dia que a gente tem uma universidade. E esses cursos regulamentados têm um prazo e é muito rígido. E aí, como que eu vou fazer para cumprir esses cursos que estão vencendo durante a pandemia? Então, também teve uma extensão no período da pandemia de 120 dias, coisa que a ANAC já fez uma reunião essa semana com o Centro de Instruções para conversar como que será essa retomada. Então, graças a essa ajuda, né, também da ANAC de flexibilizar algumas ações, lógico, eu resumi aqui, de flexibilizar algumas ações, deu para a gente dar pelo menos esse primeiro passo na continuidade dos processos. Ô Jefferson, fazendo uma pergunta aqui sobre esse tema. Um dos grandes desafios que a gente tem, obviamente, na pandemia, e deve ter acontecido também na Azul, é você conseguir comunicar e engajar toda a sua equipe em vários pontos no Brasil inteiro. Obviamente, em cima de um novo cenário, que era um cenário que até então nenhum de nós, eu acredito que ninguém da nossa audiência já tinha vivenciado, que era um isolamento social, primeira vez que acontece aqui no Brasil. Como vocês trabalharam para ajudar nessa conscientização, em especial voltado para a equipe operacional, para a equipe de segurança, de mudança de comportamento? Foi um trabalho com a Universidade Azul ou também teve um trabalho mais próximo de vocês, junto com os supervisores? Como é que aconteceu? Ou se vocês tiveram novas ferramentas de comunicação para ajudar nessa conscientização e disseminação dessa nova política, né, do novo dia a dia? Legal. O mérito, ele é da alta direção da empresa, né? Tudo que partiu em questão de comunicação,
veio através deles. Então, a gente tem uma área médica muito bem atuante, né? A área de segurança, não só a parte de security, como segurança operacional, também é muito bem atuante. Então, primeiro, desde o início, a área médica foi comunicando a empresa inteira sobre algumas medidas, como tomar, o que tem que parar de ser feito, como deve ser feito outras coisas. A comunicação diária, não sendo só por vídeos, né, apresentado, teve webinar, teve boletins e até mesmo reuniões diárias, que sempre teve, tanto da alta direção para a gerência operacional, e aí você conseguindo repassar isso para o seu time. Então, foi realmente um trabalho, não vou dizer que foi um trabalho da universidade, até porque no início da pandemia a universidade ela teve que parar com as suas atividades. Ela tem uma capacidade de quase 1.000 alunos por dia. Então, você tem uma aglomeração muito grande de pessoas que não dava para continuar naquele momento. Então, e até mesmo a questão de locomoção, né? Ela fica em Campinas e tem que atender o Brasil inteiro. Como você vai fazer para seguir, para deslocar todo mundo pelo Brasil? Então, a ideia, primeiro, evitar qualquer tipo de viagem, e esse trabalho de conscientização foi realmente diário, com todo o time, não só, né, administrativo, mas o time operacional, inclusive da segurança, né? O nosso trabalho com os fornecedores também foi bem oportuno. Alguns chegou antes de ser questionado quanto às ações que foram tomadas, e o outro nós tivemos que procurar, não só os fornecedores de segurança, mas também aqueles que a gente fiscaliza, né, os hotéis, transporte, em saber como que eles estão tratando nossos tripulantes durante as viagens, quais são as medidas tomadas de higienização, controle. Então, foi dessa forma, acho que foi bem interessante para aquele momento. Bem, todo mundo está sofrendo aí queda de receita, obviamente demissões, né, dificuldades com fluxo de caixa, e a Azul, como um representante aqui no nosso CT de segurança, eu acredito que a nossa audiência vai ter muitas perguntas sobre isso. Vocês estão tendo que lidar com um desafio enorme financeiro, porque estamos falando de linhas aéreas, talvez um dos setores mais afetados no mundo inteiro com a pandemia, devido à redução que houve, né? Aí esse é um desafio enorme que nós temos. E, claramente, isso também deve ter chegado lá na área de segurança. Deve ter chegado lá o impacto dessa onda por causa desse corte e dessa diminuição abrupta que teve, basicamente, de uma semana para outra, de 2 semanas para outra, desse corte de receita. Como é que vocês lidaram com esse desafio, né? Em especial na área de segurança? Tanto utilizando a renegociação com os fornecedores, se vocês diminuíram mais, se vocês permaneceram, se foi uma área mais afetada do que outras áreas da companhia, e como é que você liderou esse processo tão duro e tão difícil, né, de ter pessoas que tiveram que ser desligadas da companhia e, obviamente, uma renegociação com fornecedores? Acredito que nossa audiência adoraria fazer essa pergunta para você. Eu já estou me antecipando, Jefferson. É uma pergunta difícil. Claro que você não precisa contar nenhuma confidencialidade da companhia, mas seria legal você compartilhar a sua experiência como executivo e como profissional que você é aqui para o nosso grupo. Não, bacana. Uma coisa que foi, quando chegou a decisão, né, de parar algumas operações, então, assim, a empresa aérea, às vezes o pessoal não sabe o que está no bastidores, né? Então, você tem ali o transporte aéreo de pessoas, e você tem o transporte de cargas, e você tem, atrás disso, hangares para realizar manutenção, onde você tem um número enorme de colaboradores, e segurança patrimonial para exercer a atividade. Você tem a universidade, como eu comentei, onde exige uma segurança patrimonial, almoxarifados, prédios administrativos. Então, a gente tem uma gama de negócio, né, para o core da empresa funcionar. E com essas reduções, as operações, primeiro foi um impacto muito grande, né, nos aeroportos, onde teve uma redução de operação, não só a Azul, né, como várias empresas, teve uma redução muito grande de operações, e esses aeroportos, né, onde teve essa diminuição de operações, também, alguns aeroportos praticamente zerou a sua atividade.
E aonde a gente teve uma paralisação um pouco maior, né, entre as outras, foi o atendimento dos voos, principalmente voo internacional, onde os países, né, os estados que nós voamos, fechou a fronteira, então teve uma diminuição muito grande dessa operação, e aonde nós tínhamos uma gama maior de colaborador. E esses colaboradores que atendem os voos, foi a nossa preocupação. A sorte, né, eu digo sorte para o colaborador, porque você não... Eu, como colaborador, todo mundo fica preocupado com o desligamento. Então, a ação tomada de gerar uma licença naquele momento, onde a gente teve mais de 70% dos colaboradores que adotaram a licença, né? E os que não adotaram foi porque você pediu, não, alguém tem que ficar, pelo amor de Deus, senão a gente não consegue trabalhar. Então, assim, foi uma adoção em massa para ajudar a empresa e até pensando, se eu manter esse pessoal parado, eu não consigo, né, às vezes, ajudar a maioria em questão de receber o salário integral ou algo desse tipo. Então, teve uma distribuição entre o que eu tinha de terceirização. Então, eu reduzi um pouco do terceirizado e consegui colocar um pouco desse time que é próprio, né, da Azul, para executar algumas tarefas que é permitido por legislação de segurança. Então, acho que foi um trabalho muito em conjunto das ações tomadas pela nossa liderança, né, minhas coordenações, junto com os fornecedores que flexibilizaram essa redução de serviço naquele momento de uma forma rápida para poder entregar, para mostrar essa redução o mais rápido possível. Então, o que a gente está prevendo, né? Que esse trabalho que foi feito, ele será aumentado gradativamente ou até mesmo revisto a forma de trabalhar. Porque você reduziu, tem alguma forma da gente retomar, talvez uma melhoria no processo, o uso de uma tecnologia diferenciada, algo que teve uma flexibilização, né, do que era feito há 3 meses, 4 meses atrás para agora. Então, é um ponto que está sendo feito, né, e algumas ações que foram tomadas. Não teve nenhum desligamento, né? Pela pergunta gera aquela sensação, né? Teve algum desligamento em massa já, né? Teve uma redução? Não, foi uma questão de negociação realmente com o fornecedor, de, olha, a gente consegue pagar isso, o outro a gente vai prorrogar um pouquinho, e outros que, de forma que foi passado na mídia, até que de negociações com grandes fornecedores, como locação de aeronave ou combustível, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Jefferson. Pois não. Não necessariamente a diminuição da operação ela tem um correlato direto na diminuição da operação da segurança, né? Algumas operações que, quando elas param, elas aumentam. A gente tem que aumentar o efetivo e o cuidado com segurança. Como é que está essa relação para vocês aí dentro? Porque a gente vem acompanhando no dia a dia, a gente tem um grande parceiro que é o Nelson Júnior aqui do Shopping Eldorado, né? E ele fala, cara, eu tive que diminuir meu efetivo, mas eu tenho que continuar resguardando todo o prédio, não tem jeito. Algumas manutenções estão sendo feitas até agora, ou tem que continuar, né? E eu tenho menos equipe para poder controlar um prédio desse tamanho. E ainda há a previsão de eu ter que controlar todas as portas de acesso com um homem em cada uma. Ele tem mais de 21 acessos diferentes ali do prédio, né? Como é que é essa relação para vocês? Não foi diferente na Azul, né? A demanda parece que aumentou, dobrou de tamanho, e aí não só também a questão operacional, né? De você ter uma pessoa, mas também do que você tem que fazer por trás para que as coisas funcionem. Um trabalho mais né? De analista do processo. A gente tem um trabalho muito focado na proteção da aeronave. Então, se a aeronave está voando, ela tem algumas regras que você tem que fazer inspeção nessa aeronave, a proteção dela enquanto ela está em solo. Uma aeronave, quando ela está de pernoite, né, quando termina a operação dela no final do dia, que ela vai pernoitar em algum aeroporto para voltar na operação de manhã, ela tem um processo de inspeção para retomar, para garantir que não foi introduzido nenhum artigo perigoso naquela aeronave ou algo assim. Com essa parada de operação, os aeroportos, né, também diminuíram. E você vê na mídia, né, aquele monte de aeronaves paradas na operação. Então,
é a mesma coisa. Você diminui a operação, você tem uma gama maior de aeronaves paradas, elas não estão paradas 100%, né? Gera uma sequência ali de utilização e retomada das aeronaves, mas isso sobrecarrega um pouco mais a segurança em questão de como você vai fazer para proteger essas aeronaves. O interessante na aviação é que algumas atividades de segurança, não necessariamente ela tem que ser exercida por um profissional de segurança, né? por um agente de segurança da aviação civil ou por um vigilante. Ela é puramente um requisito de segurança que o funcionário da empresa aérea tem que executar. Né? Então, ações do dia a dia, aquele negócio de conscientização, né? O que você, quem tem que, todos são responsáveis pela segurança. Realmente na aviação muita coisa é executado pelo time operacional de atendimento ao passageiro ou pelo time de manutenção. Então isso gerou um trabalho da gente poder conversar com eles. Da minha diretoria fez um trabalho fantástico de gestão da mudança, onde foi identificado vários fatores que precisava ser colocado como alerta e um requisito que teve um aumento enorme foi essa diminuição de operação nas unidades onde a gente teve aeronaves paradas. Né? E na Azul a gente teve recentemente aí um hangar que foi inaugurado, o maior hangar da América Latina, se eu não me engano, que tudo estava parando de operação e o hangar sendo criado, nascendo. Né? E aí eu tive que ter todo um efetivo de segurança necessário, não só para a proteção do patrimônio, mas também previsto na legislação da aviação civil. Então, assim, são realidades onde uma parte para e a outra realmente cresce muito. Ô Jefferson, essas mudanças de cenário, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: a gente teve uma mudança drástica no cenário pós-catástrofe 11 de setembro, na aviação civil, né? Mudanças de protocolo, de segurança. O que você vê pós-Covid, ou até durante agora? Já alterou algum protocolo de segurança, tanto interno, para procedimentos internos de vocês, seja no hangar? Eu presenciei, eu vi isso mudando, né? No início, antes do Covid, a gente tinha um procedimento para entrar lá na obra, e agora já tem outro. Então, assim, quais desses você acha que vai perpetuar aí para o futuro, né? Essa mudança de cenário, o que você acha que vai continuar nesses protocolos de segurança? Uma coisa interessante é que assim, a aviação ela sempre se transforma depois de toda a crise, né? Esses processos de segurança mesmo que eu falei no começo, que foi criado na convenção em 1944, foi pós-guerra. E aí a gente teve 11 de setembro, tem queda de aeronave, onde sempre tem alteração nos procedimentos de segurança. A diferença, né, do que a gente está passando é que no 11 de setembro foi ação terrorista. Algumas quedas de aeronave foi por falha humana ou da máquina, onde a gente tem uma segurança operacional muito ativa em cima disso. E agora a gente está, né, com risco que envolve aí biosecurity, né? Você tem aonde não só a segurança está atuando, mas a Anvisa acaba sendo um fator muito forte perante do que está sendo realizado. Né? Hoje, os grandes protagonistas das ações são os médicos. Né? Nas instituições, as áreas médicas estão se destacando no que tem que ser feito. Algumas ações do que foram feito, a higienização... Sadé, pode falar. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre esse tema, para você evoluir, que eu acho que vai fazer um bom contraponto aí ao que você está falando. E quando você fala também em segurança e, obviamente, desses novos procedimentos que são importantes, nós precisamos também olhar para o nosso lado de segurança, porque como teve um aumento de transporte de carga, isso deve ter acontecido, naturalmente, um maior volume também de manuseio de cargas deve ter acontecido nos hangares. E a gente teve alguns, vamos dizer assim, alguns ataques criminosos que rolaram. Um
pouco tristes aí nos últimos meses, ou muitos meses, esperamos que não ocorra mais, tanto em Guarulhos como em Campinas, que provocam também, se não é na aviação aérea, mas é também nas áreas de transbordo, de carga, e que você, como a responsável executiva por essa área de segurança patrimonial e integridade, também provoca essas mudanças internas de procedimentos, né? Instalação de novas tecnologias, ou seja, não somente na aviação, mas também nos hangares e na área de manuseio dessas cargas. Se você puder, além de falar dos novos procedimentos, seja da higienização e também o olhar para o setor de cargas, pode ser muito interessante o tipo de tecnologia ou o tipo de novos procedimentos que vocês incluíram, no caso da Azul, para se proteger mais desse tipo de ataque criminoso, de roubo. Legal. Então, sobre as ações, né, que eu estava comentando, que o Claudinei perguntou, assim, a gente teve algumas ações que eu acho que vai permanecer. A higienização é algo que vai continuar na aviação, né? A utilização de sistemas para facilitar o embarque do passageiro e não gerar aglomeração, que é uma coisa que saiu até uma reportagem de algumas ações da Azul, de um tapete para facilitar o acesso do embarque, aonde o passageiro ele só entra na fila na hora que aparecer a identificação, que é o momento dele embarcar. Então, você acaba não gerando aglomeração e dá agilidade no embarque. Algumas ações, né, que foram tomadas, a medição de temperatura, eu não acho que isso vai continuar, tá, Claudinei? Mas é algo, pelo que o Sodré falou, algo que foi tomado nesse momento, tá? E aí a gente vem estudando o que pode ser feito de melhor. Então, você tem aí um simples termômetro, né, como sensor, assim como uma câmera, eu vou falar térmica, daí depois você me corrige tecnicamente, tá bom? Uma câmera térmica para poder fazer essa aferição de temperatura. E aí a gente vai ver na realidade. Uma câmera térmica, realmente ela mostra que você tem uma agilidade no processo, né, identificando, mas também tem um custo alto. Em compensação, no termômetro você tem um custo baixo, mas você tem uma pessoa próxima para fazer a aferição. Então, acho que isso tem que ser colocado muito na balança e ver como vai seguir aí nos próximos dias, semanas ou meses, né? Vamos ver como vai ficar. E na operação da carga, realmente teve uma evolução muito grande. A carga praticamente não parou, pelo contrário, aumentou. Todo mundo está em casa, então é aquele negócio. Fez pedido, tem que chegar. Então, a operação da carga está rodando, não só no comércio que já se movimentava, né, no e-commerce, mas também nas grandes operações de fretamento, ou trabalho, ou ações de ajuda, né, de apoio a outros países. A carga ela é sempre algo desafiador, porque ela é sempre um objeto de alto risco, né? Você sempre está sendo muito visado a operação de carga, seja ela operação terrestre ou na área de armazenamento. Um diferencial na aviação é que a carga ela chega com 2 horas antes praticamente do embarque. Então, ela chega e ela vai embora, né? Poucas ficam armazenadas durante muito tempo. E isso faz com que não tenha aquele oportunista, sabe? Vamos lá ver o que tem. Então, geralmente, quando acontece, é informação privilegiada, onde os agentes criminosos atuam na aviação. E não foi diferente, né? Pelo que a gente conseguiu analisar, né? Os especialistas de segurança, não foi diferente nessas ações que você comentou, dos roubos que teve, né? Nos 2 aeroportos em São Paulo, sendo 2 ações que aconteceu em Viracopos e uma que aconteceu em Guarulhos, né? A diferença das 2 ações de Viracopos é que a primeira aconteceu sendo de uma forma de informação muito privilegiada e não teve uma reação momentânea, né? Em compensação, na segunda, teve até um tiroteio no acesso do aeroporto, porque a segurança estava muito mais atenta com aqueles pontos que gerou problema no passado. Então, você sabe que o carro pode ser clonado, então segurança não estava mais deixando algo passar por passar, só porque está com brasão de uma autoridade, seja ela aeronáutica ou federal.
Então, eles seguiram realmente o processo. Não quer dizer que da outra vez não seguiu, é que o fluxo foi feito diferente, tá? Mas eles intensificaram essa questão. A segurança, na aviação, ela tem vários pontos que já cria essa barreira no aeroporto. Então, o que é feito? É feita uma reunião com todos aqueles agentes, né, que pertencem ao aeroporto, seja a segurança do aeroporto, as empresas aéreas, a Polícia Federal, e ali é criado algumas medidas adicionais de segurança para a unidade. Maravilha. Muito bom, muito bom. Estamos aprendendo aqui um bocado. Sabe como é que está acontecendo aí a queda do fluxo de passageiros aí nas principais áreas onde vocês atuam? E se outros países têm liderado já nessa retomada algum investimento em nova tecnologia ou, eventualmente, um novo procedimento, talvez países da América Latina, ou o Brasil tem ficado à frente da implantação de novas tecnologias, pelo menos nos países onde a Azul opera? E aí eu estou perguntando tanto para os procedimentos de segurança, das normas e das novas normas pós-pandemia, ou se tem algum procedimento na área também de segurança, especificamente em outro país que vocês tiveram já que se adaptar nessa nova fase. Tá. Por enquanto, a questão desse voo com outros países, as fronteiras estão fechadas, né? Você não tem voos acontecendo regularmente, igual era feito antes. Existe um grande bloqueio em questão de quem pode embarcar, ou é um cidadão daquele país, né, ou tem residência naquele país. Então, aqueles que não têm, volta como inadmitido, provavelmente. A gente tem vários casos desse tipo. Então, por enquanto, os países eles estão com a fronteira fechada, ainda, né, com a prevenção de não ter contaminação vinda de outro país. No Brasil, na América do Sul, não é diferente, né? E até mesmo dentro do país existe decisões de governos paralelos, né? De cada estado, tomando, olha, aqui eu não quero que pose aeronave, aqui vai ter que diminuir a operação. Então, esses desafios ele vem acontecendo até aqui dentro, né? Levando em consideração que o Brasil é quase um continente, né? Dentro de tamanho, território, né? Geográfico. Então, essas decisões ela acontecem também em âmbito diferenciado. Existe um trabalho muito forte, até liderado pela Polícia Federal, para que tenha um processo de identificação dos passageiros por um documento único. Porque no Brasil você tem o CPF, você tem o RG, que pode ser tirado em cada estado. Então, você tem vários documentos que servem como identificação. Na segurança patrimonial é sempre um desafio quando você fala assim, olha, o cara pode apresentar um documento. Aí qual é esse documento? É uma OB? É um RG? É um passaporte? Então isso sempre foi um desafio, né? E não é diferente na vida. O crachá, é o carteirinha do clube. Do clube. Tem foto, pelo menos, né? Então, assim, é esse desafio que a gente encontra também, né, na aviação. Como eu vou fazer para identificar esse passageiro? Então, um trabalho que vem sendo feito, e aí eu falo porque a gente participa de reuniões, de discussões, né, de ter um documento único, ou até mesmo a utilização do CPF como esse documento, que facilita que você faça essa identificação do passageiro. Você gerando essa identificação, para você fazer essa conexão com um tipo de tecnologia, talvez da biometria, de identificação facial, fica mais fácil. Porque da onde eu vou puxar a informação que esse passageiro é o mesmo? Então, você dificulta, né? A tecnologia de identificação facial ela já existe, já está implantada em vários países, né? Mas você trazer ela para o Brasil é difícil. Jefferson, desculpa te cortar, mas aproveitando aí o gancho que você falou sobre a detecção facial. Hoje, essa tecnologia está aí e está bem difundida agora por conta do Covid, que é a identificação da pessoa utilizando a máscara, a medição, a aferição da temperatura corporal também por câmera. Então, essa é uma das tecnologias que, inclusive, a Avantia está ofertando aí para vocês, né, da Azul, né, fazer minha parte comercial aqui também, né? Então, mas qual
correlação você acha que vai ter, não só para a Azul, mas para a aviação num todo? O que isso pode contribuir para a aviação nos aeroportos, para a ANAC? Você vê, você já está trabalhando, vocês já estão trabalhando algo nesse sentido, algo maior aí para detecção facial? Eu queria somar a pergunta aí do Claudinei, rapidinho, Silvano, vê só. Uma pergunta que eu estou doido para saber em cima disso é o seguinte: a gente vai precisar chegar no aeroporto por causa das filas de raio-x da separação 5 horas ou 10 horas antes? Porque muita coisa vai mudar. E você já deve estar sabendo aí, para responder a pergunta do Claudinei, para nos ajudar a ter essa resposta. Voo internacional, a gente tem que dormir no aeroporto para voar no dia seguinte ou não? Até a minha vai ser complemento também, porque vai fazer parte da mesma coisa, né? O Claudinei falou a respeito da questão do facial, né? Mas tem também a parte de contagem de pessoas, né? De fluxo de pessoas, de multidão, tem a parte de identificação única que você estava falando, tem tudo isso que envolve a questão de por que eu tenho que chegar mais cedo também no aeroporto, né? Era justamente a minha pergunta em cima dessas tecnologias e da necessidade de coibir aquele monte de gente junta. As companhias aéreas estão pensando em facilitar a forma de embarcar tanto as pessoas como as bagagens, né? Porque pode ser que a gente chegue a uma conclusão que até o layout dos balcões vai mudar também. Vamos lá. O primeiro só vai assistir um pouco de rancor dele dos tempos de atendimento na operação, né? Tem uma mágoa aí. Eu senti uma dor. Já dormiu no aeroporto algumas vezes. Eu acho que sim. Então, vamos lá. Existe sim um estudo, né? Primeiro, tudo depende dessa questão do documento único, tá? De uma forma de identificação. Sem isso vai ser muito difícil, tá? Outra, as ações que são tomadas nos aeroportos de tecnologia, existe grande provocação das empresas aéreas, porque é ela que leva o cliente, né, até aquele aeroporto, mas tem também a ação do administrador daquele aeroporto quanto o que vai ser colocado de tecnologia lá. Então, seria um outro membro da indústria para que isso funcione, né? Existe uma grande integração, Silvano, da parte de segurança e facilitação, em questão como que você vai fazer, se isso vai ser ágil, se isso não vai. Com certeza, né? Isso com certeza vai ter em breve ações para agilizar o embarque, isso é lógico. Algumas coisas já são tomadas, e aí a gente pega essa questão do cenário Brasil, que é muito grande. Você tem hoje um embarque que pode ser feito por check-in, tudo ser feito pelo aplicativo. Só que você tem muito local no Brasil que as pessoas não usam o celular ainda para essas coisas, né? Você tem essa dificuldade. Então, não é só, né? Não é, às vezes a gente sente, mas tem muito problema das pessoas que necessitam de ter aquele contato ainda para fazer um atendimento, para poder despachar uma bagagem. E isso é uma realidade do cenário brasileiro. Nesse momento de Covid, teve algumas ações de diminuição realmente no canal de inspeção. Então, não sei se vocês estão viajando com frequência. Se tiver, utilize Azul, aproveitando também, Claudinei, para fazer. A hora que ela tiver ponte aérea de Santo André para Pinheiros, eu pego. Olha só, cuidado que a Azul tem aviões que agora é de pequeno porte, que faz vários atendimentos desse tipo. Uma coisa que vocês podem perceber é que teve uma diminuição do canal de inspeção nos aeroportos, né? Eles tiveram que fazer essa redução, diminuir o passageiro. Para que eu vou ter aquela sequência? Não adianta o passageiro ir para o aeroporto pensando, nossa, lá tinha 5 canal de inspeção, agora tem poucos aviões, eu vou ser atendimento. Não, diminuiu também, porque ele tem o custo dele, não dá para permanecer. Mas teve algumas ações em questão de distanciamento feito naquele canal de inspeção, onde você chega, tem uma orientação que você tem que ficar 1 metro de distância, e esse fluxo está bem rápido, né? A gente achou que no começo ia dificultar, mas ele está bem rápido. Os aeroportos teve que tomar alguma ação para também diminuir esse volume, esse custo deles, né?
O que a gente vai ver a partir da frente vai ser quando, que você falou do voo internacional, vai ser na hora que retomar as operações internacionais, porque existe a legislação brasileira e a legislação de cada estado. Quando o país que nós operamos, esse estado, né, que nós operamos, ele faz alguma atualização, nós, o Security, recebemos essa informação, meu time vai lá, destrincha isso junto com as outras áreas da empresa e implementa isso em âmbito como empresa aérea ou o gerente do aeroporto em âmbito local. Então, a gente vai aguardar ainda os próximos passos, não tem nada previsto para essa agilidade, né? Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser assim, expectativa do Jefferson para o futuro. Como não, a pergunta não foi expectativa do Jefferson para o futuro, então acho que é melhor a gente aguardar os próximos passos aí. Como é que vocês aproveitaram esse período, vamos chamar assim, de diminuição de volume operacional, além, obviamente, do susto, né, do impacto negativo, que a gente não sabia quando é que iria ter essa retomada, mas logo depois que essa coisa se regulou e vocês tinham um período de tempo futuro, vocês possivelmente, você deve ter também liderado alguma iniciativa interna de melhoria, ou seja, de aproveitar esse período de tempo dentro da Azul para poder olhar novos processos, melhorar, trocar certas tecnologias ou ferramentas, incluindo também na área de segurança. E esse tipo de discussão deve ter ocorrido, ou seja, que melhorias aconteceram na sua área dentro da Azul? O que é que você pode, obviamente, compartilhar conosco? Você acredita que seja interessante aqui para a audiência do canal do CT Segurança e do Security Talks, para poder, obviamente, a gente receber, a partir da sua experiência, e como é que você liderou ou que times você participou que provocaram melhorias operacionais na sua área ou nas áreas que você também suporta como fornecedor internas, né? Você como fornecedor interno de outras áreas da companhia. Que melhorias foram essas? Olha, interessante, não estava no roteiro essa pergunta, não. Mas ela é interessante porque realmente foi um dos pontos que eu conversando numa apresentação que eu fiz na FIA, sobre ações que foram tomadas, que é o momento que o gestor tem que prestar atenção. Pô, parou. Se eu não tenho muita operação nesse momento, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, o que eu tinha comentado lá no começo sobre várias ações que são obrigatórias, uma delas é o plano de contingência. Tipo, se isso acontecer, como que eu vou resolver? Na hora que eu falei que teve aquele monte de pessoal com suspensão, redução de operação de aeroporto fechando, o outro não, aqueles planos de contingência estavam totalmente desatualizados. Então, foi uma coisa, a gente falar assim, quais aeroportos, nesse momento, a gente está operando? Então, num catálogo ali de 30 aeroportos, a gente tem que fazer contato com todos, atualizar os contatos, verificar se aquele fluxo permanece, até para atualizar essa documentação, porque é importante. Não é só porque a gente teve um problema de pandemia que não quer dizer que vai acontecer nada, e a gente tem que estar precavido por qualquer coisa que venha pela frente. Então, uma das atualizações que foi legal foi esse plano de contingência que a gente conseguiu colocar em ordem, né? Nós temos um trabalho realizado de investigação interna, né? E de inteligência, que a gente conseguiu tirar do papel algumas práticas, que até o final do mês eu devo estar colocando para frente, de orientações de segurança, né, nas cidades e estados no Brasil, para todos os tripulantes da Azul, e alguns backlogs de investigações que nós tínhamos interno, que a gente conseguiu falar, olha o que eu tenho aqui, o que dá para ser feito? Né? Um trabalho de inspeção que é realizado também semestralmente, existiu uma orientação da ANAC para que os processos de qualidade podem ser adiados, né, para não sobrecarregar as bases. Mas a gente fez questão de realizar uma inspeção naquelas bases que ficou naquele momento, para eu ter um cenário, um overview do que está acontecendo. Se eu tenho tantos requisitos, será que eu tenho condições de cumprir isso? Eu vou deixar de fazer alguma coisa? Então, em cima dessa expectativa, né, do que veio nos relatórios de inspeção, a gente conseguiu confrontar como que está o cenário atual, o que precisa ser feito, se a gente tem alguma fragilidade ou não. Então, em questão de processos, isso realmente foi feito. Eu falei que a nossa diretoria fez um trabalho muito bacana de gestão da mudança, e isso está passando por toda a empresa. Então, não é algo que caiu
no colo de uma área, por exemplo, o security faz isso. Não, a gente apontou alguns pontos de preocupação e uma área, né, dentro da empresa está passando em toda a diretoria falando assim, pessoal, é isso que está preocupando. Como vocês estão trabalhando com isso? Então, o trabalho foi muito bom, gestão da mudança, teve várias mãos, né, várias frentes trabalhando desse documento, e acho que foi o principal trabalho para coordenar, né, essas preocupações de o que pode ser feito, como que a gente pode usar como melhoria, né, tudo que está acontecendo nesse tempo livre. O Sérgio, posso fazer uma pergunta da plateia? Lógico. O Sérgio Frank está fazendo uma pergunta relacionada a como vai ser o processo de sanitário mesmo, né? Medida de pressão, desinfecção, até levantando a história dos túneis, né? Porque aquele túnel de desinfecção na última semana está igual o ovo, né? Com o pessoal. Ora o ovo é o vilão, ora ele é o bandido, né? Então, ora o túnel ele é uma coisa fantástica, depois já tem alguém falando que faz mal, dependendo do tipo de pessoa, enfim, né? Pensando nessa retomada, há algum protocolo da companhia aérea com relação à desinfecção da aeronave e também do passageiro que vai embarcar? Deixa eu só complementar um pouquinho, Silvano. A pergunta que eu ia fazer também é bem parecida. Legal. Mas com toda essa preocupação, se o usuário, por exemplo, ele se negar a colocar a máscara lá dentro, ou se negar a fazer algum protocolo de segurança sanitária, por exemplo, tem uma regulamentação internacional disso, que vocês têm que seguir uma orientação, Jefferson? Ou é a Azul que tem que escrever isso? Como que funciona? Bacana. Em questão do trabalho sanitário, a Anvisa ela está passando várias orientações, e essas orientações ela vai muito forte para áreas de aeroportos, né, que é onde recebe os passageiros. Então, existe uma publicação da Anvisa com esses pontos. A Azul ela tomou como iniciativa, foi uma das primeiras a tomar como iniciativa no Brasil o uso de máscara, né? E isso, lógico que todos os estados hoje estão usando para sair na rua e tudo mais, mas a Azul ela intensificou isso muito forte no começo e os passageiros também são orientados a utilizar a máscara. Assim como no começo a gente deu lencinho com álcool, e agora a utilização de máscara com os passageiros e tripulação daquele voo. Um trabalho que tem até um comunicado, né? Eu vou até publicar no meu LinkedIn depois, sobre o ar-condicionado, né, da aeronave. Esse filtro ele se renova até 2-3 minutos, aonde não fica o resíduo, né, que pode gerar a contaminação dentro da aeronave, e aí gerando um ambiente seguro, que é coisa que todo mundo fica preocupado, né? Até o processo de higienização daquela aeronave, antes do passageiro entrar, o nosso CEO, nosso presidente, né, passou até numa apresentação, todos os bancos, aonde o passageiro consegue ter contato, ele fez uma higienização, né? A gente tem as TV a bordo, o controle remoto, assim como a TV, passa com higienização, os bolsos, os assentos, o vidro, né, a janela. Então, teve um trabalho tanto de higienização da aeronave, quanto o estudo para verificar a questão da contaminação do ar nesse ambiente fechado da aeronave, né? São ações que foram tomadas pela empresa e algumas com medidas adicionais de orientação com a Anvisa. Não sei se eu deixei falar alguma coisa. Só para passar uma questão do Claudinei, a questão da máscara, a gente tem uma orientação, né, sobre o passageiro inconveniente que possa ter na aeronave. Quando a gente tem qualquer ação no passageiro inconveniente, é chamado a Polícia Federal para fazer as tratativas, né? Como esse manual não fala nada sobre o uso da máscara, né, a gente tem o que pode gerar o passageiro indisciplinado ou inconveniente. Então, tem, sim, uma conversa sendo gerada com um grupo da indústria, né, e a ANAC, para ver o que pode ser feito caso haja esse tipo de ação dentro das aeronaves. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre algo
bastante psicológico sobre a relação entre os funcionários da Azul, os funcionários do terminal aeroportuário e os passageiros, né? E isso não vai ser fácil de lidar, porque existe uma relação naquele momento ali de serviço que sempre houve, mas e agora essa relação ela muda de patamar porque é uma relação de proteção dupla entre essas três entidades, ou seja, os funcionários da Azul, do ponto de vista de relação de segurança, os passageiros que vão naturalmente voltar a voar, e esperamos, né, Jefferson, que voltem a voar muito, mas com segurança, claro, e, obviamente, os passageiros do terminal. Como já existem muitos terminais aeroportuários nesse momento que já retornaram e já estão retomando um grande volume, como é que estão agora, nessas primeiras semanas mais recentes, já com algum certo volume já de retomada? Essa relação, você já tem ouvido incidentes de violência ou passageiros inconvenientes reclamando com os funcionários do terminal sobre o uso ou não de máscara, as medidas protetivas? Isso tem provocado reações a favor da Azul e contra os passageiros e vice-versa. Você já deve participar nesse momento de mais de um comitê de crise dentro da companhia, naturalmente algumas coisas confidenciais, algumas outras não, e já devem ter ocorrido embates sobre melhores práticas ou não melhores práticas ditas pelos passageiros ou pelos funcionários da Azul. Como é que isso tem se tornado hoje, mais nesses últimos 7 dias ou 10 dias aqui no Brasil, que você pode nos relatar alguma coisa que seja interessante para a gente, olhando para a nossa audiência aqui como passageiros, principalmente? Bacana. Não, o que chega para a área de segurança é geralmente aquilo que é o mais drástico, né? Que é aquele passageiro que foi realmente inconveniente, ele teve uma postura inadequada e tem que ter uma ação um pouco mais assertiva da operação, né? Alguns desencontros são gerados mais para o nível de comitê de atendimento ao cliente, algo desse tipo. Pro security não teve nada tão alarmante, mas né, quando você falou sobre essa retomada, é uma grande preocupação, até que a ANAC ela já gerou uma orientação para os aeroportos em questão de retomada, quanto você tem várias iniciativas de segurança naquele aeroporto que, durante um tempo, aquele aeroporto ficou fechado. Então, a ANAC mesmo já colocou, olha, quando você for voltar, você tem que lembrar, né? Toda uma forma mais lúdica aqui, mas você tem que lembrar de dar uma olhada se seu processo de segurança tá ok. Você tem que lembrar que você tem risco de fauna, então você tem que dar uma equilibrada nisso. Você tem que lembrar que muitas aeronaves ficou paradas no seu pátio, que aí é uma questão até na área de segurança operacional, né? E pode ter tido vazamento de algum material dessas aeronaves, não sei, mas é algo que a ANAC coloca lá para os aeroportos começar a ter uma conscientização de retorno. O que eu preciso olhar para voltar, né? O que eu preciso pensar na hora de retomar? Uma coisa que a gente percebe que o retorno dos passageiros, né, você divide aí o passageiro que é business, você tem um passageiro que está para viagem, né? Geralmente o passageiro que está para viagem ele arranja menos problema. Ele quer chegar lá em Recife, né? Fingir que vai trabalhar na Avantia e ir para a praia, né? E para aproveitar lá um pouco o turismo. E assim, não Acho que ele está falando de algum caso real, tá? Eu não vou abrir eu não aqui, sei, não sei se alguém contou alguma história aí um dia, não. Mas assim, a gente vê que tem um público diferenciado. E conforme for girar esse aumento, acho que o cenário vai melhorar. Nos próximos meses, isso vai acontecer bastante, tá, Sodré? Porque, assim, por enquanto, a aviação não saiu do lugar. Tá? A gente está pensando sobre o retorno. Né? A gente está escrevendo sobre como vai ser, mas aumentar a operação, ela não aconteceu ainda. Perfeito, certo, ok. Boa informação. O Jefferson, aproveitando, você comentou sobre o hangar, né? É um hangar novo lá em Campinas, que realmente está muito bonito. Eu queria que você falasse um pouquinho das tecnologias que você está utilizando lá
para fazer a gestão da operação. Como você falou, as aeronaves estão paradas, né? E elas precisam de manutenção. Você comentou também que você tem que fazer uma proteção dela, porque às vezes um mecânico está lá trabalhando, então pode ter, sei lá, esquecido alguma chave de fenda em cima da aeronave ou deixar alguma coisa aberta. Então, que tipo de tecnologia você utiliza na gestão de segurança para fazer essa gestão dentro do hangar? O hangar, por ser um ambiente, esse hangar exclusivo, né, por ser um ambiente muito grande, a gente trabalhou bem em utilizar a tecnologia ao nosso favor para conseguir monitorar todas as áreas, né? Você tem uma área muito forte de acesso externo, que seria a parte de uma segurança patrimonial, e você tem também uma área de controle que faz divisão com uma área restrita, que já pensa na legislação da segurança da aviação civil. E a tecnologia ela vem nos ajudando também, tanto nessa questão dos acessos, né, do controle da fronteira do hangar, até agora, né, a nossa expectativa nesse hangar, mas já é usado em outros que nós temos, as câmeras que consiga olhar em volta da aeronave de uma forma que a gente consiga ajudar a gerência do local nas ações realizadas pela manutenção, tá? Lógico, a gente sempre olha no viés de segurança, de uma forma que a gente consiga ajudar nos processos, né, da área de manutenção, da agilidade nesse processo. Quando você falou de esquecer uma ferramenta, é algo que preocupa, né, a segurança, porque principalmente a parte da segurança operacional de ser esquecido dentro do motor, talvez, e esse risco ele é sempre hoje ele é evitado por uma forma de planilha, onde a equipe de manutenção faz um check daquele caixa de ferramenta ou do seu armário de ferramentas diariamente para comprovar que não tem nada que ficou ali perdido durante aquela operação. E quando a aeronave ela sai, é feito uma vistoria, mas aí é física dentro da aeronave, e a gente utiliza a tecnologia para confrontar que não teve nenhuma ação externa também daquela proteção, do perímetro da aeronave. E nossa ideia é melhorando aí conforme for passando o tempo, a gente vai aumentando o nosso leque ali de controle, que tem muita oportunidade, né? Hoje a tecnologia ela está em todas as áreas da empresa. Acho que só não usa quem não teve tempo ainda para colocar em prática. Maravilha. Silvano, como é que estamos aí? Vou fazer uma última pergunta aqui do Sérgio. O Sérgio já falou o seguinte: ele quer saber se a Azul pretende, em algum momento, utilizar a fantástica, gigantesca, Ultra Mega Blaster, base aérea de Santos, em algum momento. Muito específico, né? Pois é, rapaz. É porque você agora está trabalhando no Centro de Controle Operacional da Azul, Jefferson. Você sabe dessa informação. Olha, vou ser sincero, não tenho tipo de informação sobre novas bases, algo desse tipo. Realmente, Santos, para a área de segurança, não chegou nenhuma análise se é viável em questão de segurança ou não, tá? Então, desculpa se eu não respondi essa pergunta. Mas, então, pelo menos está distante, esse plano deve estar distante. Eu acho que o momento agora é trabalhar com o que a gente tem, né? Até porque é onde já tem até os clientes mais fiéis, né? Então não tem você colocou, aliás, um ponto muito bom aí, né? Trabalhar com o que a gente tem. Então, uma das missões da Azul é aumentar a eficiência, aumentar a performance nesse retorno da pós-pandemia, né? Devagarzinho com o que for acontecer, para que vocês sejam mais eficientes com o que vocês têm. Esse é um desafio que a Azul vai passar ou já está passando, com toda certeza. O que a gente, né, falando agora, sem ser só security, né, falando como um colaborador e fã da empresa onde trabalha a Azul, as ações que estão sendo tomadas estão sendo muito com o pé no chão, pensando assim de passar esse momento de crise, né, da aviação mundial e buscar o que a gente pode melhorar de oportunidade, né, de experiência para o cliente,
A gente teve aí agora, que foi anunciado, né, a fusão junto com uma empresa chamada Tuflex, aonde vai virar a Azul Conecta, que tem uma aeronave de 9 lugares, aonde a gente consegue chegar em lugares mais remotos do que a Azul já chegava, né? A gente atendia mais de 100 bases pelo Brasil e agora estamos em outras bases que a gente não chegava antes, por causa dessa nova fusão, atendendo um outro nicho de cliente. Então, assim, a operação ela baixou de uma forma do que os clientes estavam vendo de crescimento, né? Ou dos colegas aí vendo de crescimento internacional, e a gente buscou um nicho de atender dentro do Brasil, que é muito grande e ainda tem oportunidade de trazer melhor experiência para o cliente, sim. Agora tem bastante algumas perguntas falando a respeito das tecnologias, né, que vão ser adotadas aí por vocês daqui para frente, né? Mas como você já falou, primeiro vocês vão trabalhar com o que tem, né? Eu acho que uma coisa bem legal é justamente o fato de vocês já trabalharem com analíticos aí da Avantia, que eu fico imaginando o seguinte: como é que eu vou fazer uma gestão de um lugar que é aberto, né, de uma aeronave que é gigantesca e ter uma aferição tão pontual de algumas coisas, né? O analítico ele é capaz de fazer isso muito bem feito, né? Você coloca as câmeras, a câmera vai estar enxergando de longe, uma câmera adequada, né? Ou poucas câmeras distribuídas e vai conseguir te dar a mesma câmera vai fazer vários analíticos diferentes para vocês. Acho que essa é uma ferramenta muito poderosa para usar, não só nesse momento, né? Mas é uma ferramenta muito poderosa para usar tanto na parte indoor como na outdoor, né? Ah, não, com certeza. A gente vê um cenário muito grande, a gente tem aeroportos grandes que têm oportunidade de utilização dessas ferramentas em conjuntos, né, integrada no sistema integrado de segurança, mas também a gente tem que pensar nesses aeroportos um pouco menor, aonde colocar esse sistema daria essa agilidade dentro do processo, né? E aí eu vejo, né, que a tecnologia usada já fora do Brasil, elas estão muito bem avançadas em questão de aviação, né? Em breve vai estar sendo adequado também os aeroportos do Brasil para receber essas tecnologias. Eu tenho certeza que não só para a gente da segurança vai trazer agilidade, mas para o cliente também vai ser interessante. Show. Maravilha. Jefferson, queria te agradecer teu tempo. Obrigado. Mais uma edição do Security Talks com muito sucesso. Jefferson, parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação. Vida longa Azul, vida longa às companhias aéreas aqui no Brasil. Silvano, obrigado mais uma vez o espaço aqui do CT Segurança no nosso portal. Todo mundo se despedindo. Últimas palavras aqui para a gente poder fechar a call. Silvano, agora é com você, Jefferson e Claudinei. Obrigado pela companhia também. Eu agradeço aí pelo espaço, né? Mais um Security Talks online, muito bacana, com o Jefferson. É prazeroso você conversar com uma pessoa que tem uma experiência bacana, né? E tem amor no que faz, e tem amor para a empresa também, né? Pela empresa que trabalha. Eu também, eu amo trabalhar na Avantia, apesar de pouco tempo, mas é uma empresa que realmente me completou muito profissionalmente, né? Tem aí uma bagagem muito grande ainda também, tenho muita linha para queimar. E Jefferson, mais uma vez, obrigado, né? Não só como um amigo, como um parceiro e como cliente, né? Tá bom? E ao Silvano, é um prazer, né? Já conhecia ele pessoalmente lá no CT, mas online assim, isso é bacana também, viu? Eu tô mais bonito online? Não, não tá, viu? Eu queria... não tá não, viu? Eu queria falar que eu tô pelo menos mais alto, velho. Sim, aí sim. Tá bom, mas é um prazer sempre falar com você, falar com o Teco, tá bom? E obrigado aí pela audiência, a todos aí que estão presentes aí e separaram um tempinho para nos ouvir. Obrigado. Quero agradecer também, né, mais uma vez o convite da Avantia. Dizer que a Azul está de portas abertas para um bate-papo. Eu acho que a gente tem muita coisa para trocar de experiência com qualquer um da indústria, né, seja ela de segurança ou da aviação. Lembrando que a aviação ela é muito unida, tá? Tirando a parte comercial, que todo mundo vê, disputas comerciais, mas assim como na segurança, a segurança da aviação, a gente tem um time bem unido, nós conversamos muito, procuramos o que é melhor para a segurança no Brasil, né, junto com a ANAC, Polícia Federal, Receita Federal. Então, o cliente, né,
os amigos aqui podem ter certeza que nosso trabalho é muito sério, pensando sempre na segurança do passageiro, na segurança das pessoas que ali estão trabalhando também. E assim que puderem, pode retomar a viajar, que vocês serão muito bem atendidos. Show de bola. Eu tô aqui, eu acho que o Sérgio, cara, a gente tem que conversar com ele depois, porque ele tá falando agora que daqui a pouco vai descer o Tupolev, lá na Praia Grande, né? Eu acho que em caso de pane pode ser que aconteça, né? Bem na praia mesmo, né? Mas Pode ser, pode ser. vamos ver o que vai acontecer. Bom, muito bom, pessoal. Bom, Jefferson 300, prazer falar com você de novo. Esperamos ver você em breve aqui no CT, né? Muito obrigado por esses momentos. Claudinei, parceiraço, obrigado por estar aqui com a gente de novo. Temos um longo caminho juntos pela frente ainda, Teco. Você e seus fundos de tela são os melhores, cara. Eu adoro, é muito legal. Obrigado pela Avante, pela confiança. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. E não se esqueçam, voltamos quarta-feira que vem, às 17 horas. E semana que vem a gente vai estar falando com o Conrado Caon, CTO da Avelar Mídia, né? Trazendo bastante conteúdo e informação também. Então, também vai ser outro papo de altíssimo nível, como foi esse agora. Então, pessoal, fica ligado aí no canal do YouTube, fica ligado aqui com a gente com a Avantia, e a gente volta daqui a pouco, certo, Teco? Certíssimo, é isso aí. Maravilha. Daqui a pouco a gente se encontra. Legal. Um abraço para todo mundo. 19h30 temos uma live com o Linha de Frente, com o comandante Diógenes Luca, e hoje entrevistando o nosso senador, né? Ih, deu branco, peraí. O Christian vai me matar. Marcos Duval. Senador Isso Marcos aí. Duval, agora às 19h30 com a gente aqui no CT Segurança, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, turma. Um abraço, hein? Até mais.